Bora lá então para nossa resposta de hoje. E hoje eu vou ler a pergunta para vocês porque ela é um pouquinho maior e eu não quero deixar passar nada dessa pergunta porque a gente vai falar dessa pergunta logo ali na frente. Então a pergunta é: Fran, o que fazer com o sentimento de inferioridade? Nunca me acho boa e sempre coloco defeitos em mim. Quem nunca, né? Quem nunca caiu aí nessa armadilha de se sentir diminuído, com a autoestima lá no dedão do pé, se achar menos do que o outro? Então eu separei 4 dicas que eu considero de verdade que são top, que são sensacionais pra gente começar a fazer aí a virada de chave em relação a se sentir aí menos, diminuído, inferiorizado. E a primeira coisa que a gente precisa fazer pra ontem é sair da comparação. Porque se eu tô me achando menos, certeza absoluta que eu tô me comparando com alguém, com alguma situação. E aí a gente já falou aqui de comparação algumas vezes, mas é importante reforçar que não existe comparação coerente. As histórias de vida são diferentes, as pessoas são diferentes, então é muito importante que a gente não caia nessa armadilha da comparação, que é o que eu falo muito de palco e bastidor. O que isso significa? No geral, quando a gente quer se comparar, especialmente quando a gente tá meio na bad ali, a gente pega a nossa pior versão e a gente compara com a melhor versão do outro, ou seja, eu pego aquilo de pior que eu tenho, aquilo de pior que eu faço e vou lá e comparo com alguém que de repente é expert nisso, que faz de verdade infinitas vezes melhor que eu. Só que o que acontece? Como eu tô comparando o pior de mim com o melhor do outro, eu acabo reforçando ou caindo sempre no mesmo ciclo de me colocar para baixo, de me inferiorizar. Então, primeiro, não existe comparação justa, mas se porventura você não aguentar e for se comparar com o outro, compare pelo menos aquilo que tu sabe fazer muito bem e a tua melhor versão com daí a melhor versão do outro, porque as pessoas têm melhores versões diferentes. Certeza absoluta que eu faço melhor do que você um montão de coisa e certeza absoluta que você faz melhor do que eu um montão de outras coisas. E aí como é que a gente compara se são coisas diferentes, são habilidades diferentes, são situações de vida diferentes, são pessoas ao nosso entorno diferentes. Então o primeiro ponto e a primeira dica que é mais do que importante é: saia da comparação. Para de ficar comparando o pior que tu tem com o melhor que o outro tem. Caso contrário, esse sentimento de inferioridade vai ficar sendo alimentado aí por um longo período. Passo 2, a nossa segunda dica que é mega importante e essa às vezes dói um pouquinho na gente ouvir. Saia do papel de vítima e seja protagonista da tua história. Porque o que acontece? Aí a gente começa a entrar no vitimismo. Ai, porque eu não sou boa nisso. Ai, porque eu não faço bem. Ai, porque eu não sei. Ai, porque o outro é melhor. E isso não é papel de protagonista nem aqui, nem em lugar nenhum. O que um protagonista faz? Se a gente for pensar em numa novela, sei lá, num filme, o que o protagonista faz? A vida do protagonista não é a vida maravilhosa, são só flores ao longo da história, né? Claro que é um exemplo simbólico, mas o protagonista passa por uma série de perrengues. Mas o que ele tem de diferente? Ele não desiste, ele continua, ele cai e levanta. E é isso que a gente precisa fazer, assumir o papel de protagonista da nossa história. Então, se de repente eu tô me comparando e eu percebo que eu não faço bem, porque às vezes é isso, às vezes não adianta a gente se queixar que o outro faz melhor, mas de repente o outro de verdade se aperfeiçoou mais do que eu nisso. Então, o que é importante? Vai atrás daquilo que de verdade te dá a sensação de ser protagonista, ou seja, se é estudar, estude, se é cuidar de você, cuide, se é, sei lá, mudar uma coisa na tua casa, bora, vai lá, trabalha para isso, se dedica, paga o preço, porque se a gente não paga o preço da evolução, a gente fica aí numa eterna prisão da inferioridade, né? Sempre sou menos e fico reforçando cada vez mais e aí nunca saio de novo do mesmo ciclo. Então lembra de assumir aí as rédeas da tua vida nas mãos, de se colocar sim para ontem no papel de protagonista, sair do vitimismo, ou seja, a gente não ficar sentindo peninha da gente, ai, coitadinha de mim, que eu não tive oportunidade, ou que não deu certo, ou que eu não consigo. Não, para com isso. Não importa qual é a situação de vida que você está passando hoje. Existe alguma solução que eu tenho certeza absoluta que você ainda não tentou e não buscou. Então busca isso. Se resgata aí dentro de você, olha para ti, resgata teu autoconhecimento e se posiciona dentro da tua história do jeito que a tua história merece, que é você sendo protagonista. Passinho de número 3.
Para de reforçar o pior de você. Teu cérebro entende os teus comandos, aqueles comandos que você dá, que você de verdade acredita neles. Teu cérebro é obrigado a te devolver em recursos. Aí você fica olhando para o pior de você, reforçando o pior de você, reforçando todos os teus pontos fracos, tudo aquilo que você não consegue fazer. E aí, ferrou geral. Porque você vai estar sempre prisioneira dessa mesma visão e desses mesmos comandos mentais. E aí, claro que nada dentro do teu sistema vai estar te impulsionando. Lembra que o nosso cérebro não distingue real e imaginário. E se ele não distingue o real e imaginário, aquilo que você acredita que é verdade sobre você, acaba se tornando uma verdade sobre você. Então, para com esse negócio. Lembra que aquilo que você escolhe focar é o que você vê. E se você foca no teu pior, é só o que você vai conseguir enxergar. Pensa nas pessoas que você gosta. Você gosta dessas pessoas focando no pior que elas têm? Ou você releva o pior e acaba reforçando o melhor que elas têm? É exatamente isso que você precisa fazer com você para ontem. Começa a reforçar aí quais são as tuas forças, quais são os sucessos que você teve, quais são as tuas conquistas. Não importa o tamanho da conquista. Se você conseguiu alguma coisa hoje, se você está assistindo aqui esse vídeo agora, certeza absoluta que é porque você já conseguiu, já caminhou aí uma série de coisas, já conquistou uma série de coisas na tua vida. Ou seja, você tem sim todas as capacidades e habilidades para isso. Então lembra de reforçar em você as tuas forças, as tuas conquistas. É isso que vai te ajudar aí a fazer a diferença e sair do vitimismo. E dessa sensação péssima aí de inferioridade, de estar se sentindo menos. E por último, mas não menos importante, que é uma técnica muito bacana que a gente utiliza, que chama cale o crítico interno. O que é o crítico interno? É essa vozinha safada que mora dentro da nossa cabeça e que, no geral, fica falando um monte de coisas ruins a nosso respeito. Fica reforçando tudo que a gente não consegue, que a gente não sabe, que a gente acha que não é capaz. Então, o que é muito importante? Primeiro, que você reconheça essa vozinha e brinque com essa voz. Ou seja, você pode dar um nome para ela, dar um nome meio bizarro, né? Quando ouvi pela primeira vez, eu ouvi do Jerônimo Temel, né, essa técnica, e ele disse: apelidei a minha vozinha de Zé Curubu, né? E aí você põe o nome que você quiser, não tem problema, né? No meu consultório, quando a gente brinca com isso, os pacientes põem nomes muito malucos, muito bizarros, e é muito bacana. Então escolhe um nome para essa vozinha aí e diz: ó, viu? Sai pra lá, né? Você chama como você quiser, mas você diz: viu? Não quero ouvir você agora, né? Eu quero acreditar em mim. Agora eu quero ser protagonista da minha história. E um protagonista de verdade não pode dar ouvidos para essa vozinha. Então brinca aí de calar o crítico interno, de calar essa vozinha interior que tá falando um monte de... É isso, complete a palavra, mas tá falando um monte de coisa ruim a teu respeito e isso não tá te impulsionando em nada. Então lembra desses 4 passos que são muito importantes. Primeiro, saia da comparação, para de comparar aí palco e bastidor, o palco do outro com o teu bastidor, o melhor do outro com o teu pior, isso não vai funcionar, não vai te trazer benefício nenhum. O nosso passinho 2 foi, saia do papel de vítima e assuma o papel de protagonista da tua história, ou seja, caiu, levanta, bora lá, vamos continuar, vamos seguir. Passinho 3, para de reforçar o pior de você, ou seja, quanto mais você reforça, quanto mais você foca no teu pior, mais é isso que você visualiza. E para fechar, cala aí essa vozinha interna, na hora que ela começar a falar bobagem para você, você manda ela aí para algum lugar bem longe de você e aí você reforça tudo aquilo que você já conquistou, que você já conseguiu, que você já realizou aí na tua vida. E bora, juntos todos aí, darmos adeus para esse sentimento horroroso de inferioridade que ninguém merece.